Paz do Senhor a todos. Estamos iniciando aqui a nossa 8ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui ministrando para a sala dos nossos adolescentes e nós já estamos aí caminhando, já podemos até falar que estamos caminhando para a reta final da nossa lição. E já gostaria, antes mesmo de iniciar aqui nossos assuntos, de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, pois esse canal há muitas lições que abordam os mais variados temas doutrinários bíblicas, que nós estudamos, e também há estudos aí para as mais diversificadas faixas etárias. Então, se inscreva em nosso canal, dê like nesta aula, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas através da reflexão da palavra de Deus. Então, na nossa aula anterior, nós estudamos sobre os efeitos espirituais do avivamento. E para refletir durante a semana, nós deixamos 5 questões a serem respondidas ou a serem discutidas por vocês. E as perguntas e respostas são essas. Pergunta 1. Segundo o que estudamos nesta lição, no caso a lição de número 6, quais são as 3 marcas ou efeitos notados em um autêntico avivamento? Quais são esses efeitos? Nós estudamos sobre 3 efeitos na vida de quem de fato está avivado. O primeiro é um maior compromisso com a palavra de Deus. O segundo, um compromisso com uma vida de oração. E um coração quebrantado. 3. Compromisso com a palavra de Deus, ter uma vida de oração e ter um coração quebrantado. São esses 3 os efeitos que ocorrem na vida de quem está realmente avivado. Pergunta 2. Qual a atitude correta, de acordo com o tópico 1, frente à experiência cristã diante dos fenômenos ocorridos no avivamento? E a resposta é: devemos submeter as experiências ao crivo da palavra de Deus. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, que qualquer pessoa faça ou diga que é de Deus, se não estiver de acordo com as escrituras, não é palavra de Deus. Se não estiver do jeito que as escrituras falam que tem que ser, não é de Deus. Se não passar pelo crivo das escrituras, não tem aprovação e não é algo genuíno. 3. Quais foram as 3 atitudes que as pessoas tiveram em relação à palavra que podemos perceber em Atos 2, 37 ao 43? E a primeira é: elas ouviram a palavra, Atos 2, 37 ao 40, aceitaram a palavra, Atos 2, 41, e permaneceram na palavra, Atos, capítulo 2 e versículo 40. Pergunta 4. Outra marca importante dos avivamentos é a oração. Essa afirmação exige uma pergunta pessoal. Você costuma frequentar as reuniões de oração de sua igreja? Você vai? Isso, responda para si próprio. E deixe o Espírito Santo falar com você. 5. Após um forte sentimento de pecaminosidade, o que é gerado nas pessoas durante o avivamento? As pessoas que eram avivadas, elas sentiam forte reconhecimento do pecado. O que aconteceu em seguida? O reconhecimento da eficácia do sacrifício de Cristo, apagando a força destrutiva do pecado, não restando outra opção a não ser em entregar-se a Cristo, seguido de uma paz nunca experimentada. Ou seja, está em Cristo, você tem uma paz magnífica. E nós agora estamos entrando na nossa lição de hoje, a lição de número 8, que tem como título o derramamento do Espírito Santo. Nós vimos os efeitos de um verdadeiro avivamento, os efeitos espirituais de avivamento. Então agora vamos ver o que é esse avivamento, o que produz esse avivamento efetivamente falando, de forma prática. O que é o avivamento no que diz respeito à forma prática, à forma direta dele. Vamos ler aqui Atos capítulo 2 e versículo 39, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor,
chamar. Está falando aqui a respeito da promessa do Espírito Santo. Os objetivos que nós teremos na nossa lição de hoje é mostrar a grandeza da promessa pentecostal, reconhecer a universalidade da promessa pentecostal e defender a atualidade da promessa pentecostal, ou seja, o Espírito Santo é para hoje, os efeitos do Espírito de Deus é para hoje, continua sendo hoje e vai permanecer no presente enquanto Cristo não levar a sua igreja. Então, vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 25 ao 27, depois Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Ezequiel 36, 25 ao 27, depois Joel 2, 28 ao 32. Então, vamos iniciar aqui. Ezequiel, capítulo 36, do versículo 5, vamos ler até o 27. Versículo 25, vamos ler até o 27. Então espalharei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Joel, capítulo 28, versículo 32. Você está falando de alguém que está de fato avivado e que o Espírito de Deus está nele. Então vamos lá. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, diz da seguinte maneira: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Do primeiro capítulo da Bíblia, do livro de Gênesis até Apocalipse, o Espírito Santo está presente. Qual que é o título da nossa lição de hoje? Você já esqueceu? O derramamento do Espírito Santo. Esse é o título da nossa lição de hoje. O derramamento do Espírito Santo. Se eu não falei, estou falando agora. Então, nós vemos e percebemos o Espírito Santo desde o início nas Escrituras até o último livro da Bíblia, né? Que é Apocalipse. Então vamos ver isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo e o Espírito de Deus, e o Espírito aqui está com E maiúsculo, se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus já aparece inclusive na criação. Agora vamos para Apocalipse, para o último versículo, capítulo 27, e no versículo 17 que diz assim: O Espírito, com E maiúsculo, e a noiva dizem vem. Essa noiva é a igreja de Cristo. Vem. E todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, nós temos referências ao Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém vivo e pessoal que age de maneira pessoal. Ele é uma pessoa, não é uma força, não é uma outra divindade, é o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. A grandeza da promessa pentecostal no Antigo Testamento. Será que havia alguma promessa pentecostal no Antigo Testamento? Atos 2,
que por sua vez é o clímax da promessa feita séculos antes, né, lá no Antigo Testamento até, é justamente o apoio, é o cume, é o topo, é o resultado, é o cumprimento da promessa feita, por exemplo, através de Joel, como nós lemos anteriormente. Ou seja, nós temos aqui duas passagens do Antigo Testamento que têm importância. Por exemplo, Ezequiel 36, 25 ao 27 e Joel do 2, 28 e 29 foi o que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Isso deve despertar em nós uma busca sincera e incessante da experiência bíblica pentecostal, quando nós sabemos que o derramamento do Espírito Santo, e que o Espírito Santo ele está desde Gênesis até Apocalipse, ele está presente, ele está atuante, e ele é que nos batiza com o Espírito Santo, nos transbordando do poder de Deus. Isso deve servir de incentivo para que nós possamos e busquemos de fato a presença do Senhor. Vamos agora estudar a respeito da promessa de Ezequiel 36, do 25 ao 27. A promessa proferida em Ezequiel é relacionada ao aspecto de regeneração. Quando nós lemos Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 ao 27, nós vemos aqui agora a ação do avivamento do Espírito de Deus, mas agora com um aspecto, um aspecto regenerativo. Vamos ver o que está escrito aqui, por exemplo, em Tito, capítulo 3, versículo 5. Por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devendo a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo com E maiúsculo. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, E maiúsculo, novamente. Ou seja, a promessa feita lá em Ezequiel a respeito do Espírito Santo ou do avivamento era uma promessa regenerativa. Eu entendo que uma vez que nós estejamos ou estamos com o coração cheio do Espírito Santo, de fato, nós temos uma vida regenerada, uma vida transformada. O Espírito Santo ele habita no crente e o conduz em tudo. Por isso, ele tem uma vida transformada. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida e a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo e que habita em vós, lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Ou seja, o Espírito de Deus ele está em todos os momentos e ocasiões de nossa vida. Vamos ver agora aqui a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29, que isso aqui são as leituras bíblicas que nós fizemos em classe. Agora a ênfase não é mais uma regeneração, mas é uma experiência dinâmica e infusiva do Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, ao invés agora de ter uma maior ênfase na regeneração, nós temos agora uma maior ênfase na experiência da dinâmica, ou seja, na experiência, na dinâmica do efusiva do Espírito, ou seja, da ação direta do Espírito. As pessoas profetizam, as pessoas
têm visões, as pessoas recebem dons. Tudo isso está relacionado com o derramamento do Espírito Santo, e é o que Joel aqui está falando em seu capítulo 2, versículo 20, a partir do versículo 28. Vamos agora entender um pouco da universalidade da promessa pentecostal em Novo Testamento. Será que o pentecostalismo é universal ou é algo local, que pertence exclusivamente a uma igreja? Não é. O pentecostalismo é um movimento global de avivamento e de busca pelos dons do Espírito Santo, como a Bíblia ensina. A expressão toda a carne, ela evidencia que todo mundo com o coração voltado para Deus pode experimentar e conversar com Deus em seus momentos de oração através do Espírito de Deus. Pois o Espírito de Deus é a ação, é o movimento de tudo isso, causa ação, causa o movimento de tudo isso. Tudo isso é o Espírito de Deus. A promessa tinha um caráter universal e atemporal, ou seja, a mensagem de Cristo lá na cruz, do derramamento do Espírito Santo, não de Cristo na cruz em si, mas antes dele estar na cruz, que ele falou que ficar em Jerusalém até que do alto recebais, o Espírito, sejais cheios do Espírito. Essa promessa e outras promessas a respeito dos dons do Espírito Santo não eram para a época, mas é para todos os tempos. Há pensamentos aí, há teólogos e há igrejas que acreditam que as profecias de Jesus, as revelações de Jesus naquela época, há 2000 anos atrás, só respeitavam aquele período. Engana-se. A palavra de Deus, ela é eterna e ela continua. E os dons de Deus, as maravilhas também continuam. Então não foi apenas para aquela época e não é apenas algumas pessoas privilegiadas que têm acesso ao Espírito de Deus e às maravilhas que ele pode fazer. O dia de Pentecoste, um cumprimento universal da promessa de Deus. Ou seja, quando que cumpriu isso? Estavam aproximadamente 120 discípulos sentados em uma sala orando e buscando a Deus. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E aqueles servos de Deus, homens de Deus, foram cheios do Espírito Santo. O dia de Pentecostes foi marcado por isso. Existia ali muitas pessoas, várias nacionalidades que estavam vendo tudo que estava acontecendo dentro daquela sala e começaram a zombar até. Só que de fato eles estavam sendo cheios do Espírito de Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 22 fala assim: celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Esta festa das semanas, que tem a ver com a colheita, era a festa do Pentecoste, que os judeus faziam todos os anos. Então coincidiu de ser no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito, porque o derramamento do Espírito tem a ver com colheita, com plantação. E quando você é revestido com o Espírito de Deus, você foi plantado em você um revestimento, uma nova experiência com Deus, uma nova perspectiva de vida e uma maior aproximação e intimidade com Deus. Mas eu e você precisamos saber aproveitar isso. O Espírito foi derramado sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. A partir desse maravilhoso acontecimento, Pedro, assim que aconteceu, ele foi enfático e ratificou o caráter universal dela. E fala assim: porque a promessa vos diz que respeito a vós e aos vossos filhos e a todos que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Está lá em 2:39 de Atos, que nós já lemos algumas vezes. Ou seja, a promessa de Deus é para todos, é atemporal. A promessa de Joel não foi só para um período específico, mas para todo o período da humanidade antes de Jesus voltar e arrebatar sua igreja. E é uma promessa para hoje, definitivamente.
a promessa do Espírito Santo, a promessa de estar cheio do Espírito Santo. Isso nós já enfatizamos algumas vezes. Gunnar Vingre, que foi um pioneiro das Assembleias de Deus aqui no Brasil, escreveu: Ora, se os apóstolos vivem nos últimos dias, quanto mais nós, que aparecemos 20 séculos, não são 20 anos, mas tarde do que eles. Ou seja, Gunnar Vingre aqui falando aproximadamente aí, né, para trás, aí, sei lá, uns 80 anos atrás, ele falava a respeito das promessas que já tinha ouvido e que para ele estava se renovando. Ora, se os apóstolos vivessem os últimos dias, quanto mais a nós, que aparecemos 20 séculos depois. Ou seja, a promessa do Espírito de Deus é atemporal. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, essa promessa é para você. As Escrituras em nosso coração nos faz desejar o Senhor. Porque assim como lá em Salmos, capítulo 40, em Salmos 42:1 está escrito: Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa alma busca e quer Deus. Ser revestido pelo poder de Deus é ter uma vida acima da média espiritualmente falando. Então que Cristo te abençoe e que você possa guardar em seu coração esses ensinamentos. Vamos para as perguntas para serem para que você possa meditar, refletir nelas durante a semana. A primeira pergunta é: quais foram os 2 textos bíblicos principais utilizados nessa lição para fundamentar a promessa do derramamento do Espírito? 2. Escreva as principais diferenças entre os textos de Ezequiel e Joel dentro da perspectiva de complementação da doutrina do Espírito Santo. 3. Em relação à universalidade da promessa pentecostal prometida pelo profeta Joel, em que momento essa promessa pode ser experimentada pela igreja? 4. Ao escrever sobre Atos 2, o pioneiro das Assembleias de Deus, pastor Gunnar Vingre, chegou a qual conclusão sobre a bênção do batismo com o Espírito Santo? E 5 e última, você acredita que a Você acredita que a bênção do derramamento do Espírito Santo está disponível para você hoje? O que você acha? Espero que você possa refletir nessa aula. Que Cristo abençoe e ilumine o seu coração sempre, se assim você abrir seu coração para que ele haja. Então, que Cristo te abençoe. Que a graça de Cristo possa ser constante em sua vida.